sobre crianças sequestradas ou perdidas, que não retornam ao lar original. É algo planejado antes da reencarnação? Seria uma prova ou expiação? E para quem? Espírito ou pais? Crianças perdidas ou sequestradas não são programadas antes da reencarnação. Perdidas pode até ser, sequestradas não. Por quê? Porque se eu programar que uma criança tem que ser sequestrada, eu preciso programar que alguém vai sequestrar essa criança. Então eu não posso programar o mal. O mal não pode ser programado, porque se todo mundo vem para fazer o bem, como é que eu vou dizer, olha, você vai reencarnar e você vai sequestrar aquele menino ali? Não faz sentido. Então, o sequestro, ele não é programado. O que existe é que, no quadro de possibilidades dos espíritos, se diz assim, olha, você vai reencarnar, mas você tem uma história do ontem que pode fazer com que você perca a possibilidade de ter uma vida duradoura. Pode ser que você tenha uma vida longa, mas pode ser que você desencarne cedo. Você pode desencarnar cedo em função de uma doença, de um atropelamento, de alguma outra coisa que vai ceifar a sua vida. Inclusive, né, a possibilidade de uma bala perdida, a possibilidade de um sequestro, de sumir, a criança sumiu, desapareceu. Não vou dizer nem sequestro, mas pessoas que pegam crianças e matam mesmo, né? Então, essas situações, elas podem estar no quadro de possibilidade. Lembremos que nós somos espíritos que vivemos no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo onde as almas que aqui encarnam vêm de uma história terrível de escravidão, de violência, de guerras, de opressão, de calabouços, de perversidades, de inquisição, de torturas, de sistemas totalitários, de uma série de atrocidades que as nossas páginas da história estão cheias de sangue. Então, nós somos almas complicadinhas. No quadro de possibilidades nossas, existem muitas situações amargas, porque nós não somos almas puras. Nós, apesar de encarnarmos e termos corpos infantis, às vezes somos espíritos que vemos de histórias muito dolorosas. E aí, nessas circunstâncias, um espírito pode reencarnar com a possibilidade de ter uma desencarnação numa idade tenra, e nessa encarnação, desencarnar num momento muito curto, mas não necessariamente que alguém tenha que se comprometer para que isso ocorra. Pode acontecer de várias formas, cair no poço, encosta numa cerca eletrificada e desencarna, cai da laje. Meu Deus, quantas situações podem acontecer na forma de acidente, choque elétrico, inúmeras, em que o desencarne cedo pode acontecer. E pode também acontecer que esse desaparecimento se dê pela mão de outras pessoas. Isso acontece quando no quadro de possibilidades isso pode se dar. Então, programado de ser sequestrado, não. Mas programado de não estar com a família, isso é uma possibilidade. Olha, você não vai viver muito tempo com a família. Mas a prova para os pais é também bem mais difícil, porque se essa criança ela é sequestrada ou ela sofre uma violência e desencarna, acabou. Ela está no mundo espiritual. E os pais, que vão viver 30, 40, 50 anos com aquela foto de uma criança na sala, esperando por uma notícia que nunca vai chegar. Quem vai sofrer mais? Quem terá maiores dores no mundo? A criança? Ou os pais que vão amargar muitas vezes por décadas essa história? Muitos deles até dizem, preferia sepultar meu filho e saber que a história acabou do que ficar todas as noites pensando que ela pode estar viva em algum lugar, sendo torturada por alguém. Então, são provas muito difíceis, muito difíceis. E assim como as crianças, os pais também são espíritos de mundo de provas e expiações e que têm as suas histórias para resolver. É uma prova demais amarga, muito difícil. E precisa efetivamente de muita fé, de muita força interior para que você consiga superar a existência com esse tipo de dificuldade. Quando se conhece a doutrina espírita, dá para fazer uma leitura espiritual das coisas e entender que, como situações graves não acontecem por acaso, há uma razão suficiente para que isso aconteça e nós temos que nos fortalecer nas nossas provas para que a gente consiga levar a vida em frente. Se não, pode acontecer
de, em função de um trauma dessa magnitude, o espírito se congelar durante a existência. Ele não consegue ver mais nada, ele não consegue cuidar mais dos filhos, não toca mais a vida dele, ele simplesmente se autodestrói. Ele entra num processo de depressão profunda, ele não avança mais. Então a gente precisa viver o nosso luto, sentir o luto, chorar a tristeza, o amargor da perda de alguém, correr atrás, registrar, viver na expectativa. Tudo isso que é real e ilícito. Mas, depois de um certo período, a gente precisa, ainda que carregue esse punhal cravado no peito, retomar a normalidade, pelo menos parte da normalidade da nossa vida, para que a gente recomece. Porque se eu não retomar e eu ficar fixado apenas na perda, eu não consigo ganhar mais nada na existência. Eu perco a possibilidade de crescimento. Eu vou esquecer dos meus outros filhos que eu tenho que cuidar, do meu cônjuge, do meu esposo, da minha esposa, e até a mim mesmo. Eu posso perder o fio da minha própria história. Então a gente carrega, e com essa cicatriz, a gente vai avançando, vai seguindo, com as dores que forem, mas tendo a serenidade dentro das nossas almas de que Deus, o soberano Senhor, tem uma resposta plausível para todas essas coisas. E nesse particular, a fé espírita é muito importante para nos convencer de que há uma razão para todas essas coisas, porque uma existência só não é suficiente para nos explicar determinadas dores que as famílias atravessam.